Record. Gente, Jana aqui. Boa noite, Camila. Boa noite, boa noite. Boa noite, Hudson. Boa noite, Vamos pessoal. lá. Ó, gente, vamos lá. Só os recadinhos, né, aqueles famosos recadinhos iniciais. A minha ideia, eu ainda não tenho essa ideia de se a gente vai fazer esses encontros mensais ou semanais. Eu vou entender isso ainda melhor, porque também tem que ter pautas legais aí para a gente ir desenvolvendo, né, e fazer sentido também, né? O cloud é quase que infinito, gente. A gente poderia toda semana vir cá falar de cloud, porque é infinito as possibilidades, literalmente. Hoje eu vou conectar os dois, o cloud com o Notion, como eu já faço, né? Mas a minha pretensão, né? Porque assim, muitas pessoas aqui estão só no grupo do Notion, mas a minha pretensão é falar de tecnologia em geral que vai ajudar a gente, tanto quanto aula, organização e tudo mais. Beleza? Então a gente vai dar uma. Vai ser mais abrangente do que somente o Notion a gente tem sido ao longo desse tempo aí. Beleza? E eu vou gravando e tal, a gente vai conversando, mas vai dar tudo certo. E eu vou pensar melhor como que a gente só vai fazer esse período aí desses encontros, beleza? É isso. Sem mais delongas, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui, só um segundo. E aí eu vou mostrar para vocês. E isso que eu estava falando, enquanto eu vou compartilhando aqui. Hoje eu vou mostrar do cloud, mas eu tenho a intenção de falar de mais cloud aí no futuro também, que tem tudo a ver com o Notion também. Está bem conectado e é uma ferramenta que eu uso. Hoje eu uso primordialmente os dois aí, né? O Cloud e o Notion. Então, são os meus melhores amigos. Vamos lá, mas hoje, o que que a gente vai fazer? A gente vai conectar esses dois, o Cloud com o Notion. E por que disso e para que isso, se isso vale a pena ou não, vamos conversar um pouco sobre tudo isso aí. Então, gente, vamos entrar no nosso amigo aqui. Como evoluiu, né, gente? Eu lembro que eu já fiz encontros antigamente, né, eu fiz um encontro falando de chat GPT e tal, já era maravilhoso, mas o que o Claude faz hoje chega a ser assustador de bom, assim. Você fala, gente, qual que é o truque aqui? Pior que não tem truque, é isso mesmo, né? É um negócio muito doido. Peraí, deixa eu só colocar aqui numa página em branco, e aí vamos lá, numa página em branco aqui do Notion. Então, gente, vou colocar uma páginazinha em branco aqui do Notion, e aqui tem o meu amigo Claudio, que eu não sei o porquê, ele já não está logado automaticamente. Geralmente ele já fica logado. Gente, antes de mais nada. Tá entrando. Tem os planos do Cloud aí, como vocês já conhecem, né? Hoje tem o plano gratuito, claro. Hoje eu estou com o plano médio, digamos assim, né? O plano de R$ 100, se eu não me engano, né? Customize, reject, accept. Mas o que eu vou mostrar hoje no plano gratuito também dá, tá? Então, gente, basicamente, qual que é a função para fazer essa conexão? Mas vamos lá, só dar uma introdução rápida mesmo de cloud, depois a gente fala bem de cloud, em todos os detalhes dele aí, porque realmente são muitas features. Mas, ó, hoje a gente tem aqui, ó, o Fable 5, né? Quando você clica aqui, são os modelos do cloud, né? Então, aqui, ó, ele começa nesse primeiro modelinho aqui, que era muito antiguinho, foi um dos primeiros, o Sonnet também, que foi logo na sequência, que já era bem legal, e durante muito tempo ele ficou com aqui, ó, Opus 4.8, que foi aí que todo mundo conheceu o Cloud, e aí viu aquelas coisas que ele faz aplicativo, que ele faz tasks, né? E aí ele saiu do que eu sempre falo assim, isso é sempre importante mencionar, porque a inteligência artificial, como a gente conhece, ela começou sempre com o chatbot. Ela começou sempre aqui, ó. Você perguntava, ele te respondia. Ah, quem descobriu o Brasil? Ele ia lá e te respondia. Ah, qual remédio é bom para tal coisa? Né? Eu sempre pergunto assim, quantos ml tem que para tal remédio? Eu faço a pergunta constantemente aqui em casa, tá, gente? A gente perde as bulas todas. Eu sempre faço a pergunta. Então, ele nasce nessa finalidade básica, né? Só que com o tempo, tanto o ChatGPT, e aí por isso que a gente ficou tão impressionado com o Claude, ele saiu de chatbot, de um robozinho para pergunta e resposta, e se transformou num super agente. Então ele deixou de responder às nossas perguntas e dúvidas, ou até mesmo fazer textos e tudo mais, para fazer tarefas. E por isso que ficou impressionante. O primeiro e mais notável aí que começou essa revolução, digamos assim, foi humanos. Foi a primeira inteligência artificial, agente artificial, que a gente viu pela primeira vez que fazia tarefas. Ou seja, faça para mim um,
uma página, faça para mim um site, faça para mim um aplicativo. Humanos já fazia isso, e aí todas as inteligências, só que o Cloud hoje, disparado, é quem se destaca de todos. E hoje a gente tem o Fable, que é impressionante. Qual que é a grande diferença entre o Opus e o Fable, que é a mais nova de todas, né? O 4.8 basicamente faz tudo que o Fable faz. Porém, o Fable faz muito mais rápido e tarefas mais complexas. E aí, para o Notion, é muito interessante. Beleza? E aí, um detalhe aqui para a gente começar, tá? Bem rapidinho. Eu também tenho o plano aqui do Notion com a inteligência artificial. Só que aqui, até o dia que eu tinha visto, não tinha o Fable. E aí daí já começa uma grande diferença. Olha aqui, ó. Quando você vem aqui na inteligência artificial do Notion e você clica, tem todos os modelos. O Fable não foi disponibilizado. Eu não sei por quê. Eu não sei o que aconteceu. Depois eu vou me aprofundar. Mas daqui já começa uma desvantagem entre os dois modelos, de ter o Claude separado lá, para o Claude entrar no seu Notion, ou usar a inteligência diretamente no Notion. Você tem essas duas possibilidades sempre. Hudson, eu quero pagar só o plano dentro do Notion para ter inteligência lá. É uma possibilidade. E qual que é a vantagem dentro disso? Só praticidade, é mais rápido ali, você vê a coisa acontecendo. Mas hoje, assim, ambos são a mesma coisa. Só que tem um grande detalhe. O Claude sozinho, esse carinha aqui, ele vai ganhar desse daqui, porque aqui você vai fazer algo dentro do Notion. Aqui você pode falar assim, ó, igual tem demais aqui. Minha cachorra está com dor de barriga. Qual remédio eu dou? Aqui você consegue fazer isso e vai ficar no histórico. No Notion não vai ficar no histórico. O Notion, a inteligência artificial do Notion, né, para quem principalmente fez o curso, ele tem uma diretriz, você fala, se você cria, tipo assim, ó, eu quero que essa inteligência seja especialista em tal coisa. Então ele vai ser especialista nisso. No Claude, não, o Claude vai ser um infinito de possibilidades. Beleza? E qual que é o melhor dos cenários aqui? O melhor dos cenários é a gente usar essa possibilidade aqui, ó. No maisinho, não, peraí. No maisinho aqui, ó. Você vem aqui no mais, de novo aqui, tá, gente? Então, só para resumir de novo, só para a gente não perder, então hoje a gente está usando o Fable sim, que é o mais rápido e que faz as tarefas mais complexas. Só que lembrando, quanto mais potente o modelo, mais vai consumir os seus tokens. Que assim é. Token é quando você compra ali. Como que eu posso traduzir token de maneira mais fácil possível? Token é a energia, como se fosse a energia da inteligência artificial, beleza? O quanto de energia que ele vai gastar, ok? Tanto com que você, por exemplo, se você escreve um texto de 10 linhas, ele vai gastar X energia e quando ele te der a resposta, tanto quanto uma tarefa ou quanto uma resposta por texto, ele vai gastar uma energia. Então ele gasta energia, tokens, de duas formas. Na leitura do que você está querendo e também na resposta que ele vai te dar. A resposta através de uma tarefa ou através de um texto específico. Beleza? Ok? Ficou claro essa ideia? Então, ó, quanto maior o, o modelo, mais ele vai gastar. Ou seja, menos você faz. Você pode até fazer uma tarefa muito complexa, tipo, quero fazer um aplicativo gigante. Quero fazer 30 lições para meus alunos. Ele vai fazer? Vai. Só que ele vai gastar muito porque você está usando o mais top, digamos assim. Beleza? E aí, como que a gente vai conectar isso? Beleza, então, Hudson, legal, aqui eu consigo fazer aplicativo e tal, mas aqui eu queria. Isso já foi um sonho durante muito tempo, sonho realizado, tá, gente? Estou emocionado aqui que é sonho realizado. Que eu queria que o Claude, o ChatGPT também faz isso, só que o Claude faz com excelência. Eu queria que o Claude entrasse lá no meu Notion e fizesse uma tabela financeira para mim. Como que eu vou fazer isso? Você vai vir aqui no maisinho, isso no gratuito já funciona, beleza? E você vai vir aqui na função, ó, vai subindo, adicionar plugs, skills, connectors. Você vai vir aqui, olha, conectores. Vai clicar nele e ele vai abrir aqui, ó. Aqui já está meu Notionzinho aqui, bonitinho, mas você vai vir ali, ó, adicionar conectores. Gente, vai ter uma browser, dá uma. Peraí, deixa eu só subir aqui um pouquinho aqui. Eu tô com. Você vai subir aqui, ó, em Browser Connectors. Dá uma olhadinha nos conectores que tem. Gente, tem uma infinidade de coisas aqui. E aí, para quem usa o Hudson, eu não estou usando o Notion ainda, eu uso o Google Drive. Tem também. Tem como você conectar lá. Olha aqui, ó. O Gmail. Porque aí, à medida que você vai
conectando mais e mais coisas, você simplesmente dá o comando, ele vai ir lá dentro e vai fazer o comando. Eu quero que você deleta todos os e-mails da CEMIG, da minha conta de luz, das minhas contas de água. Se tiver no Gmail, ele vai fazer, beleza? Então você dá uma permissão. E aí, ó, aqui tem todos os conectores, gente, infinitos. Aqui, ó, o próprio Canva está aqui, ó, como um dos mais populares, inclusive. Figma também, que é, também é uma ferramenta para a galera de design, principalmente design de tela. Enfim, aí a gente vai vir aqui procurar nosso amigo, Notion. Aí ele procura o Notion, ele já vai aparecer aqui, ó, sexto mais popular. Você clica em cima e já está conectado, tá vendo? Por isso ele está pedindo para disconnect. Ele está pedindo para desconectar. Você vem aqui e conecta. Ou seja, e aí é simplesmente assim. Agora o seu cloud ele vai ter a possibilidade de entrar dentro do seu Notion. E aí a brincadeira começa a ficar muito séria e muito infinita. Porque, ó, tudo bem, se já está conectado, o que que você pode fazer? Vamos lá. Volto aqui no meu Notion. Vou fechar aqui. E, ó, vou do mais simples ao mais complexo, tá, gente? Vou no mais simples aqui, ó. Geralmente, o que que eu gosto de fazer? Para não deixar erro, eu venho sempre aqui nesse copy link, copio o link aqui para deixar bem claro e para gastar menos tokens, tá, gente? Para evitar gastar menos token. Se você já dá o direcionamento para a inteligência artificial, ele não vai ficar procurando, então ele vai gastar muito menos token, muito menos energia para o que você quer. Então, eu já seleciono a página que eu quero, colo aqui, ó, e falo assim: faça uma. Não, vá até o meu Notion, né? Se eu colocar direto, ele já vai entender. Vá até o meu Notion e faça uma lição completa. Não, completa não, que vai demorar muito tempo. Faça uma lição simples de presente simples. Present simple. Quando você clicar, ele vai provavelmente tipo, reforçar ou vai pedir permissão para entrar dentro do seu Notion, tá? E a partir daí vai fazer lá. Ele já dá uma mensagenzinha aqui, ó, Fable é muito mais capacitado, é um modelo mais capacitado, né? Enfim, ele já dá aquela própria o marketing de si mesmo, né? Ele tá dando uma olhadinha, uma procuradinha lá no Notion e tal, pensando em lições básicas, e aí vai. Beleza? E aí vai fazendo a lição lá. Só que aí provavelmente ele vai pedir o acesso, olha lá. A página está em branco, então eu criei uma lição completa nela. Vamos ver se ele vai pedir o acesso. Tem vezes que ele pede o acesso de novo, né? Só para reforçar. Só fechar aqui, você quer que o Cláudio responda? E muito mais rápido, tá vendo? Ele já até fala ali que o coisa. Olha lá, prontinho. Prontinho, a lição de preço simples está na sua página, ficou tá, belezinha. Maravilha. Então tá pronto. Será que tá mesmo? Ah, você deve estar exagerando, você deve estar inventando. Vamos checar. Vamos lá. Aí eu venho aqui no meu Notion aqui, a lição tá aqui, ó. A lição simples. Beleza? A lição tá bem bonitinha. Ah, Hudson, mas lição é fácil. Pô, a própria inteligência do Notion já faz e tal, o próprio GPT faz. Beleza. Só que até aqui, realmente, tinha outras possibilidades de a gente fazer. O que começa a ficar muito impressionante, e principalmente nesse último modelo, que é o Fable, é a parte de criar base de dados. E aí a coisa começa a ficar bem impressionante. Então vamos lá, vamos manter, vamos só jogar fora isso daqui. Aqui, ó, vem aqui, Ctrl A, deixa eu ver, no vazio aqui, Ctrl A, eita, não tá pegando, não pegou. Beleza, jogo fora. E aí agora, vamos lá, vamos terror nosso, né? Crie, crie uma tabela financeira para professor particular de inglês. Tabela não, base de dados, tá? Lembre disso, tá, gente? Isso aqui é importante. Se for tabela, ele vai criar uma tabelinha simples. Isso aqui é uma base de dados. Lembre disso quando a gente estiver falando de Notion. Crie uma base de dados. Gile, você está com somzinho. Você está com som, tudo bem? Isso, bom amor, que seu som estava no fundo. Crie uma base de dados financeira para professor particular de inglês. E vai.
Aqui começa a ficar impressionante, tá, gente? Por quê? Ele vai criar com fórmula, ele vai criar, que é o mais difícil de fazer, tá? Eu já falei, quem estava no meu curso aí sabe, eu falei, a parte mais difícil para a gente, meros mortais, que não fazem códigos e afins, é essa parte de código. E aí ele vai fazer com maestria. Eu estava, inclusive, enquanto ele estava fazendo, eu estava, inclusive, 4 horas da tarde, eu estava com um aluno meu que é desenvolvedor, né? E a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. E aí eu estava falando, não, cara, eu tô com um pesar na minha cabeça tem dia, porque tem dia que eu sou só 10% professor, o Cláudio faz todo o resto, né? E aí ele tá falando, cara, eu já sou 10% programador já tem muito tempo, entendeu? Por conta dessas ferramentas, né? Então, assim, nessa parte de código, o Cloud é muito impressionante, em todos os aspectos. E aí que é o negócio de poder fazer site, poder fazer aplicativo, esse tipo de coisa. Porque, de fato, o ChatGPT não conseguia fazer com maestria. Então, foi aí que o Cloud começou a ficar muito conhecido, né? Porque ele consegue fazer páginas e tal. Então, frente ao ChatGPT, ele destrói ele, tadinho. Meu grande amigo durante muitos anos, que agora não é mais, né? O Claude ganhou meu coração, conquistou meu coração aos poucos. E é isso, então tá vendo? Ó, criando base de dados, e viu? Vai criando aos poucos e vai indo. Beleza? Request, e vai criando base de dados. E aqui começa a ficar bem impressionante, tá, gente? Porque é claro que você ter um conhecimento sobre o Notion te ajuda muito até para avaliar se aquela base de dados está de fato o que você quer, ou até mesmo para melhorar a base de dados. Mas partindo daqui, principalmente com essa última atualização, já partindo de algo pré-pronto, é maravilhoso, porque aí você só melhora. Você não precisa criar o básicozinho, né? Você só vai melhorando ali, vai colocando novas visões, e aqui o Cláudio faz. E lembrando, essa parte de conexão, conectores, você consegue fazer de forma gratuita no Cloud. Claro que vai ficar limitado ali no dia, mas, cara, só de você. É o que eu sugiro, inclusive, antes de pagar qualquer coisa, vai no gratuito, vai fazendo, vai entendendo, vai brincando, que aí as coisas vão acontecendo. Agora eu vou adicionar alguns lançamentos de exemplos para você ver o sistema funcionando. Legal? Vamos ver. Bora, base de dados financeira. Aqui, ó, olha que interessante. Aquele cria aqui, você já pode clicar direto que ele abre. Porém, se você clicar direto, ele vai abrir lá, Open Link. Ele vai abrir uma tabzinha extra. Ele vai abrir no browser. E aí vai ficar um pouquinho mais lento e tal. Mas, isso é bem interessante. Ele abre no browser aqui, mas na teoria, aqui já ia estar pronto. Só que não atualizou. Tá vendo? Ele tinha que estar aqui. Mas, se acontecer algum erro, isso aqui é importante. Ó. Mas será que veio para cá mesmo? É legal você abrir no browser, porque o browser vai te contar o caminho que está, onde que está essa base de dados que ele fez. Às vezes ela está solta em algum lugar. Ó, pelo visto não está aqui, tá vendo? Não está aqui. Aí onde que ela está? Vamos descobrir aqui no browser. Aqui, não tá, gente. Eu nem lembro. Vou entrar aqui com o meu Google aqui. Tá vendo? Eu nem uso o Notion mais uma coisa. Vou entrar rapidinho aqui com o meu Google e aí vocês vão ver. Porque muito provavelmente ele pode estar aqui na esquerda. Ó. Muito provavelmente ele está aqui. Ó. Ele deve estar aqui embaixo. Um segundinho. Enquanto o outro vai abrindo ali. Deixa eu ver se ele está aqui embaixo. Aqui, ó. Financeiro aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 2 minutinhos atrás. Tá vendo? Ele veio para cá. Por quê? Viu que eu não coloquei link de nada? Ele simplesmente criou e jogou aonde que ele quiser. Ele só soltou em qualquer lugar. Que nada impede, o que não tem problema nenhum você vir aqui nos 6 pontinhos, o clássico, e arrastar para onde você quiser. Ah, não, eu quero que ele fique dentro da minha vida. Vem aqui, arrasta e solta. E aí você direciona para onde você quiser. Pronto, já foi. Beleza? Então, é bem tranquilo também. Pode falar, Cris. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Será que você poderia falar novamente? Eu não entendi como que você fez para pegar aquele lugar que ele não encontrou o arquivo e você falou, com esse endereço a gente encontra onde ele está. Eu não Perfeito, peguei onde perfeito. que está o endereço e como faz para chegar lá. Maravilha, maravilha, Cris. Boa, boa. Ó, quando você vem aqui, tá lá, cria a base de dados, né? Beleza, aí ele dá, falando que adicionou, bora. Olha eu aqui, ó. Eu só vim falando bora, tá vendo? Já sabe.
Ele já comunica como eu. Bora, base de dados financeira criada. Aí fica aqui, ó, o link selecionado aqui, Cris. Tá vendo? Eu sei que tem um link porque tem esse risquinho por baixo. Esse underline aí por baixo, geralmente ele está falando, ó, tem algo aí dentro. Toda vez que tem esse underline, ele mostrando que tem algo aí dentro. Aí você clica aqui nesse underline, ele já vai direcionar lá para o browser do Notion, olha lá, Open the Link. Ele nunca, na verdade. Pode acontecer, mas nunca aconteceu comigo. Eu nunca vi ele direcionar para direto para o seu aplicativo. Geralmente ele vai no browser, o que é muito bom, porque às vezes se você chegar aqui e não sabe para onde que ele foi, aqui você consegue saber o caminho que ele está, onde dentro que ele está, então é legal. Mas lembrando, isso é extremamente importante que o browser do Notion ele é 50% menos rápido, digamos assim, né, mais lento do que o aplicativo, tá bom? É isso, Janek, pode falar, né? Fala. Hudson, na verdade, era só para te avisar que as suas telas estão vindo com um delay. Eu vi que, achei que fosse só para mim, Tá mas eu vi que muito, alguns teachers comentaram mesmo. tá Ah, muito. então às vezes você mostra uma tela, ela chega talvez, sei lá, uns 3 a 5 segundos depois. Não, Tá só não, para você saber, tá bom? não, desculpa, Era gente. Eu isso. acho que minha internet não tá legal hoje, não. Não, fica tranquilo, só para avisar. Eu dei aula mais cedo, alguma coisa aqui. Não, mas boa, boa. Qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? Eu até fechei o WhatsApp, tudo, dei uma limpada aqui pra. Mas eu acho que quando mexe no cloud, né, dá aquela pesada. Mas vamos tentando, qualquer coisa vocês me falam. Beleza? Lizzie, pode falar, por favor. Não, eu só ia comentar, tipo, uma coisa que eu estou usando muito o Cloud é para passar as lições que eu assino uma plataforma e eu gosto de colocar todas elas dentro do Notion para ficar tudo dentro da plataforma. E me tomava muito tempo isso, sabe? De ficar passando para o Notion e tal, e criar as bases de dados. E hoje com o Cloud, nossa, uma revolução, né? Eu coloco o PDF ali, peço para ele, né, colocar ali como eu quero, e eu já digo para ele, coloque na minha base de dados de materiais de aulas. Então, por mais que abra ali no, né, no Google, por exemplo, né, no Browse, mas eu já sei também aonde tá, porque eu já pedi para ele colocar lá, ele coloca para mim e fica assim, sabe, só as imagens realmente que ainda ele não faz, né? Então eu tenho que passar manualmente, mas assim, o que já me economizou de tempo, nossa, é um salva-vidas, assim. E também outra alteração que eu fiz agora, que daí ele mexe também dentro do Notion, né? Eu pedi para ele conectar, tipo, o calendário de aula dos alunos, que eu gosto sempre de colocar a aula lá, ligado com o planejamento de aula deles do semestre, que eu faço já tudo no Notion, né? Então, e ele criou, ele mexeu nessa relação, né? Criou para mim ali tudo conectado com o link da aula, o objetivo daquela aula, tudo, sabe? Ele fez tudo isso, somente com os comandos, assim. Então, nossa, para mim está sendo muito legal essa experiência de conectar o Cloud com o Notion, assim, porque, nossa, economiza tempo, muito tempo nosso, assim, com esses detalhes, né? Com que certeza. é, que faz parte da nossa rotina, do dia a dia, mas o que a gente puder, né, economizar de tempo, Não, a gente consegue colocar em outras coisas que ele não consegue fazer ainda, né? Que é a parte de planejar, né, de estruturar melhor as aulas mesmo. não, sem dúvida, Elis. Total, não. Genial, genial, genial. E isso, é por isso que eu bati nessa tecla e comecei até falando desses modelos, porque me chamou muita atenção, assim. Eu lembro, eu até falo pro pessoal que é uma coisa que eu não recomendo nunca, tá, gente? Nunca mesmo, mas eu ainda vivo nesse ambiente tóxico que é o Twitter. Não recomendo para ninguém, pelo amor de Deus, não vá. Mas o porquê disso? Porque lá, eu até comentei com os meninos, lá atualiza muito rápido. E aí eu vi que atualizou esse Fable, eu já vi na hora pro Cloud. Porque lá, aí o que que eu sigo lá? Notion, todos os criadores de Notion e o Cloud oficial. E aí na hora que atualizou eu já fui testar. Gente, é isso que a Alice falou. Antes, com o Opus, por isso que eu bato nessa tecla aqui, ó, com o Opus, essa, por exemplo, igual a Alice falou, conecta essa tabela com isso. Fazia, mas deixava muito aquém às vezes. Tipo assim, faz. Agora, com o Fable, é bizarro a qualidade do que ele faz, do jeito que organiza, do jeito que Mas parece que tu ele lê a sabe que eu nossa nem cabeça. usei, Hudson, eu nem usei o Fables ainda, eu tô fazendo os co-opos. Com o Opus, boa, boa. Show, show demais. Mas depois você tenta. De bobeira, assim, ó. Igual eu falei, ele puxa um pouco mais, mas tenta, eu tô, assim, extremamente assustado mesmo. Falo, gente, não é possível. Às vezes eu fico pensando, como que ele leu essa coisa da minha cabeça aqui? Só que também ele tem um super histórico também, nosso, né? Então, isso ajuda demais também. Então, isso é bem legal.
Enfim. E uma outra coisa que eu faço para economizar tokens, porque o que a gente não quer é ficar sem, que é, né, estar ali no meio de uma atividade e aí, né, tem que esperar até tal hora para liberar, o que é um É, saco, né? é, Às vezes eu peço para o ChatGPT criar o prompt para mim, né? Tipo sim. assim, porque aí uma IA conversando com outra IA, às vezes elas se entendem mais, né? Aham. E aí eu jogo lá para ele tentar ser o mais objetivo e rápido possível para resolver, né? Para não ficar Legal. consumindo tanto, porque essa é a única limitação do cloud, né? É, Essa isso. questão dos É, tokens, né? exatamente. Esse ponto que a Alice tocou, vamos só fazer esse paralelo aqui, vou aproveitar e pegar esse gancho, Liz. A Alice está falando da questão do tokens, né? Principalmente quando você vai pedir tarefas mais complexas, o Claude, né, igual eu estou aqui, eu estou com um plano, deixa eu até abrir os planos aqui, que eu não lembro de cabeça, tá, gente? Vamos ver, abrir os planos aqui. Vamos ver o valor dos planos. Upgrade plan. O plano médio ali, né, eu acho que ele é R$ 110, não tenho certeza. Eu acho que é isso. 92, né, o Pro, R$ 92. Isso. E tem o Max aqui que é 550, que aí, gente, só se estiver ganhando uma grana com isso, aí você já está fazendo coisas, talvez valha a pena, mas enfim. Aí que tá o ponto. Aqui, dependendo da tarefa que você fizer ou pedir, mesmo com o de R$ 92, ele vai falar assim, bom, já fiz tantas tarefas, ele vai falar assim, agora espere até 2 horas agora a gente tá aqui, sei lá, espere até 9 horas da noite para eu voltar. Então ele dá uma limitada. Isso aí é a desvantagem, né, digamos assim. E aí, se tem a única coisa que a inteligência artificial do Notion ganha do Claude, é nisso, só nisso, porque todo o resto o Claude ganha, tá? Se a gente for fazer um paralelo. Porque aí a inteligência artificial aqui, ela é mais simples, digamos assim, né? Ela funciona bem, né? Satisfaz muitas das nossas necessidades, mas ela é mais simples quando comparado ao Claude sozinho. E por isso que eu acho que vale a pena essa conexão. Porque até um pessoal me perguntou antes de começar aqui, e qual que é a vantagem, então, de eu ter o Claude ao invés da inteligência dentro do Notion? A grande vantagem é essa, que você consegue. A do Claude, ela é mais potente, digamos assim, até porque não só pelo Fable, mas sempre ela foi melhor, né? Mas a daqui você vai conseguir usar mais tempo sequência. Eu uso a daqui, e eu já usei assim quase no limite. Eu lembro logo, gente, eu até dou sempre esse relato que ele é bem real, assim. Eu lembro logo quando eu descobri essa inteligência artificial do Notion, eu usei de 8 horas da manhã até 11 e pouca da noite. Sério, eu tava assim, enlouquecido. Eu falei, gente, isso aqui é um negócio bizarro. 11 horas começou a travar, muito. Aí parou também, meu filho. Só que 7 horas do dia seguinte, tava tudo de novo. Né? Mas assim, a do Notion também, quando para, não tem esse negócio, tal hora. Ele para daqui um dia. Enfim, mas eu usei muito de tudo. Fui testando, 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 testando. Então ela é um pouco, o limite dela é um pouco maior do que a do Claude. Só que a do Claude, sozinho, é muito melhor do que essa daqui. Ela é muito mais poderosa, né? Então, por isso que vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. Então, por exemplo, se a gente for pegar planos, né? Então aqui a gente está falando do Cloud de R$ 92. A do Notion hoje é R$ 120, né? Então, a do Cloud é um pouco mais barata, né? Que tem essa limitaçãozinha ali de que às vezes ele vai, dependendo do que você fizer, o tamanho da quantidade de tokens que você usar, ele vai te limitar durante algumas horas, porém ele é muito mais poderosa do que esse cara aqui e mais barato, né? Então é uma coisa que tem que ponderar as duas aí, beleza? Então eu acho que esse é o ponto central, assim. Mas gente, dessa conexão é basicamente isso. Eu acho que base de dados, análises também. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, quantos alunos eu tenho hoje olhando no Notion? Ele vai fazer essa análise de maneira muito legal. E outra, eu acho que a criação aqui também, por exemplo, faça um gráfico. Putz, isso aqui aí o Cláudio é genial, assim, no nível. Sei lá, faça um gráfico comparando o ano passado com esse ano, pegando todos os detalhes de quando eu ganhei e perdi aluno. Ele vai comer. E aí eu acho que esse casamento ele vira muito poderoso. Por quê? Você tem uma super base de dados que é o Notion, que na teoria você guarda tudo seu ali, de aula, de trabalho, e você tem um Claude que consegue ler tudo isso aqui e te dá análises, insights, percepções, ou, olha, se você tem tantos alunos, você já pensou em tal? Ele vai ler o seu CRM, vai olhar o seu CRM, Hudson, você está conquistando mais alunos do boca a boca, por que você não faz essa e essa e essa, essa estratégia? Então você vai ter um tipo assim, hoje eu falava que era secretário, mas não é nem secretário, você vai ter um partner mesmo, vai ter um parceiro seu ali
negócio, porque ele vai tanto ler quanto te orientar. E, gente, eu já testei muitas coisas, até estratégias. Lógico, nem tudo não é, tipo assim, é uma verdade absoluta. Mas tem muita coisa que fala assim, que você fala, caramba, não pensei nisso aqui, não, isso aqui é muito legal, isso faz todo sentido, entendeu? Então, vale a pena demais. Mas lembra desse casamento, tá, gente? Você ter uma base de dados muito sólida dentro do Notion, ou seja, você ter todo o seu negócio ali dentro do Notion e ter um lugar, que é o Cloud, que vai poder fazer várias inserções ali dentro, de insights, de melhorias. Então, isso é muito, muito grandioso, beleza? Nena, fale, por favor, Lê. Oi, Hudson. Tudo bem? Andei sumida, desculpa. Muitas coisas, mas eu estou estudando. Hudson, eu fiquei aqui tentando puxar da memória. Eu tenho o Notion, Plus. paguei, eu usei o Notion pago Uhum. e depois adquiri a inteligência artificial. Em qual dos dois pontos é no Notion pago em que a gente finalmente consegue colocar os vídeos do YouTube, os áudios, né? Exatamente. É o combo. Então, É, pode o falar. combozinho, vamos pensar assim, vamos pensar em valores. Vamos pensar em valores assim. Qual que é o ideal, digamos assim? Vamos lá, não é o ideal. Hudson, esse perfil, que eu conheço a Nena, tá? Eu conheço a Nena e conheço a estrutura dela. Vamos pegar a Nena como referência. Hudson, hoje eu já dou aula no Notion, já tenho todos os meus alunos do Notion, e todo mundo lá edita e eu dou aula pelo Notion. Beleza? Ok. Quanto de valor que eu tenho que pagar, que eu quero também o cloud. Eu achei o cloud legal, também quero isso. Qual que é o ideal? O Notion, para você colocar até 100 alunos, R$ 70. E não tem inteligência artificial, não vamos ter inteligência artificial. Beleza? É isso, certo. Direto Uhum. de inteligência. Aí, por exemplo, Hudson, então vai vencer, venceu agora, mês que vem eu já vou tirar a inteligência. Ok? Então, 70 mais o cloud, 97. Então, você vai gastar ali em torno de R$ 170, mais ou menos, por mês, para ter o cloud Certo. separado mais o Notion. Só que aí é aquele negócio, assim, é importante começar com o cloud gratuito, testar, entender. Vai passar uma Sim, raiva, vai sim. passar uma raiva. E na hora que você está empolgando, fala, Nena, sinto muito, só amanhã, só daqui a pouco. Mas assim, Não, não tenho problema com isso, não, para dizer a verdade. mas é uma raiva válida, sabe? Porque assim, se você também sai e paga Sim. tudo, e aí, ou às vezes, sei lá, paga só um mês também, testa bastante, depois pondera se vale a pena ou não e tal. Enfim, porque, querendo ou não, Ah, você coloca o cloud na balança nesse cenário, vai ser um gasto a mais ali também. Mas, se você entende todo o poder do cloud também, você fica igual hoje eu tô. Eu só tô com esses dois e o Zoom, né? O Zoom tem como escapar. Eu tento escapar do Zoom, eu tento. O Zoom tem Jesus, então. também entendo. Então, no caso, você está sugerindo substituir a inteligência artificial do Notion pelo Cloud, não é Sim, isso? sim, sim, sim. Ah, tá bom, entendi. Se você quiser Entendi. potencializar mais. Não, é porque eu estava tentando puxar da memória em que momento foi, porque eu comecei a pagar o Notion quando eu vi que eu não conseguia colocar os vídeos do YouTube, Isso. subir as coisas e deixar tudo arrumadinho. Aí eu comecei a pagar. Mas foi ali, né? Era essa a minha dúvida. Foi bobagem, agora depois você explicando, Não, não, mas eu não. Extremamente recuperei a pertinente. memória. Não, extremamente pertinente. Eu tava. Eu tenho visto muita coisa sobre o cloud, por isso que me chamou a atenção essa aula. É. Mas aí eu tava dizendo, nossa, mas e aí? Aí pagar mais uma inteligência artificial? Eu tava, né? Gente, eu sou. O pessoal sabe muito que eu falo isso Vou sempre. testar. Eu gosto muito de pensar, é meio que uma troca, assim, né? E até avaliar, por exemplo. Sim. Putz, sei lá, eu pago o Canva, você tem que. Para você ter um outro, acaba que a gente tem que desfazer de outro. E eu falo por mim, porque logo quando isso surgiu, gente, eu era o assinador. Tudo eu queria assinar, todo, tudo. Achava que tudo era necessário. Cara, não é. No final do dia não é tão necessário. Mas aí você tem que avaliar, tipo, como eu dou minha aula? O que que é fundamental? Não é. Porque, por exemplo, hoje eu ainda uso o chat GPT às vezes. Imagem. Quem que é o melhor de imagem? Vamos fazer uma análise bem simplória. Quem que é o melhor de imagem hoje no mercado, assim, dos mais conhecidos? Gemini. Disparado, disparado. Cláudio é um neném perto dele. Imagem. As imagens. Quem que é o meio termo ali? Quem que é o amigo de todo mundo? Que faz
tudo meio assim, tudo no meio. O GPT hoje. Ele faz imagem? Faz. Não tão bom quanto o Gemini, mas faz. Ele faz análises dentro do Notion, ele entra dentro do Notion também, mas não faz base de dados tão bom quanto o Claude. Então ele ficou um amigo de todo mundo, mas assim, não tomou partido de nada, ele não quis escolher nenhum. Ficou no meio do caminho. Mas aí eu, Hudson, não usa tanta imagem. Por que que eu vou assinar o Gemini? Não vou assinar. Às vezes eu fico. Às vezes é chato, porque assim, putz, nossa, se eu fizesse, sei lá. Igual eu vi uma professora fez, eu achei genial. Ela fez um quadrinho assim, ó. Ela fez uma história em quadrinho para aluna, sequencial. Eu falei, nossa, que legal, né? Putz, eu respira. Não é para você, filho. Não adianta, você já escolheu o seu caminho. Seu caminho é esse. É, eu ia falar isso, Hudson, porque uma coisa que eu tenho visto também, muito contato com professores que estão desenvolvendo muita coisa, às vezes o planejamento da gente é que faz a gente querer as coisas com muita pressa. Então, se você tem um projeto, você tem que começar a desenvolver antes, porque meu irmão, por exemplo, ele está montando um canal do YouTube de uma qualidade impressionante, ele não está pagando nada. Mas é assim, vira um Frankenstein, sabe? Porque faz uma coisa no Gemini, mas aí outra aqui, outra ali, e ele não está pagando nada, ainda está usando o meu CapCut. Então, sabe? Então, e o canal dele vai ficar uma coisa linda, linda, maravilhosa. Então, mas só que ele está fazendo isso sem pressa. Então, quando a gente está planejando as nossas aulas, mas eu quero isso para a próxima semana, aí você começa a não ter paciência de esperar para o outro dia e tal, e termina gastando uma grana, né? Então, É muito dá para difícil. abrir mão de uma coisa, ou então uma outra professora. Eu acho que tudo isso é gestão, né, do nosso trabalho. Ela ela estava fazendo assim, ela planejava, tá, eu tenho que colocar os áudios nessas aulas. Então, ela suspendia o pagamento do aplicativo, porque no próximo mês ela ia ficar só concentrada ali, porque ela ia pagar outro. E assim, ela fez tudo num custo baixíssimo. Então, eu acho que isso é planejamento, a gente tem que pensar nisso. Porque todo Exatamente. mundo toda hora vem e fala de uma. Eu estou num grupo em que todo dia tem uma inteligência artificial nova, todo dia tem um aplicativo. Eu digo, gente, É, é, complicado. é isso É, mesmo. É, eu sou um oi, parênteses. Hudson, pessoal. Oi, Uma pode falar, perguntinha. pode falar. Não, pode falar. Então, vocês comentaram, né? Imagens, o Gemini. E para eu preparar áudios, qual seria Boa, uma hein? Boa. inteligência legal, Ó, por e favor? só um parênteses que a gente vai falar. Só um parênteses, esse projeto aqui, a gente até fazia. Diana que tá aqui, Diana que tá das antigas, né, Diana? A gente vai voltar nessa pegada de, tipo, de tentar falar sempre de uma ferramenta nossa aí. Aí, só talvez toda semana e tal. E eu quero falar muito desse momento aí de novo. A gente até fez um encontro assim, mas a gente vai falar só de áudio e tal. Mas hoje, basicamente, é Eleven Labs. O Google Sheets, oh meu Deus, o Google Studio já foi o melhor, mas o Google Studio agora está começando a ser pago, está mudando. Mas vai de Eleven Labs, embora também tenha suas limitações, mas é espetacular. É espetacular. Mas tem suas limitações. E o Eleven Labs, bem parênteses mesmo, tá, gente? Raso, raso, raso. Mas o Eleven Labs, ele te dá 10.000 créditos e ele renova mensal. Então, por exemplo, gastou aquele crédito, só mês que vem. Aí o coração. Aí que o cartão de crédito começa. Oi, tudo bom? Vai no Eleven Labs. Ele começa a te aliciar. Não escuta. Vai lá, a Kalena acabou de falar. Olha se vale a pena. É isso. Né? Diana aqui. O TubeScribe também. O TubeScribe agora também tá com outras funções legais. Vai lá, Diana. É uma curiosidade, desculpa, é uma bobeira. Eu observei, eu sempre penso nessa questão de quais empresas, né, estão gerenciando os nossos dados, para onde que eles vão. Eu observei que quando você foi clicar na parte de connectors, apareceu o nome da Anthropic, né? Que o Claude é da Anthropic, aí apareceu ali Anthropic and Partners, ou Uhum. seja, os dados que vão do Notion pro Claude e vice-versa, eles estão circulando por empresas parceiras, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é real. Isso é real. Porque assim, e isso é um negócio que a Jane que falou, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, isso aí já é uma parte mais de proteção, né? Proteção de dados e tal. Isso, foi pensando nisso. Desculpa a pergunta, tá? Não, 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 é totalmente pertinente. Mas assim, eu fico muito receoso, às vezes, nessa questão por exemplo,
Uma coisa que eu amo fazer, gente, gosto muito mesmo, assim, cartão de crédito. Cartão de crédito, controle pessoal de finanças aqui em casa. Eu adoro fazer com esses caras. Só que eu nunca coloco o nome de ninguém. Por exemplo, minha esposa manda o cartão de crédito dela. Aí tem lá a fatura e tem o nome dela em cima e tal. Eu sempre tiro o nome, CPF e mando só valores. Como se fosse uma pessoa qualquer. Porque eu realmente fico assim, pô, será, cara, que. Eu não sei para onde que isso está indo e tal. Então, assim, eu não gosto de entregar tudo, não. Por mais que isso é difícil. Quando a gente fala de Notion, todos os seus alunos estão lá, nome completo. Muitas das vezes a gente faz uma tabela de cadastro com o CPF e tal. É um risco, gente. Isso aí, tipo assim, é um risco de você colocar todos os seus alunos lá, enfim. Vazou, mas assim, lembrando, Notion Cloud, que é a Anthropic. A gente está falando, quando fala do Notion, a gente está falando de uma empresa que tem 120 milhões de usuários. Então, a possibilidade dele se queimar é muito grande, mas não é impossível disso acontecer, entendeu? Então, é o risco que a gente corre mesmo, sabe? E é isso. Eles acabam que estão de lá para cá, porque quando você, até porque ele pede permissão. Se ele pede permissão para entrar no seu Notion, é porque tem algum risco, entendeu? Não é um negócio, porque senão ele simplesmente entraria. Então, beleza. Você conectou o Notion, então eu vou entrar. Mas se você clica na permissão, você está literalmente permitindo acessar dados afins. Então, só ter cuidado, principalmente de dados pessoais, assim, detalhes, nome, CPF, essas coisas, cartão de crédito, não sei, enfim, eu gosto de ser um double check, sabe? Não precisa, tal, enfim. É isso, mas eu só para fechar mesmo, eu ainda acho que é um risco, tá, gente? É um risco que a gente ainda corre, porque a gente não sabe, igual o Anthropic, o ChatGPT, esqueci o nome do ChatGPT. Enfim, são empresas diferentes, né? O Google e tal, que é a Gemini, enfim. Acho que é OpenAI, não? OpenAI, exato. OpenAI, claro. Uhum. Isso aí, exato. É isso. Obrigada, Hudson. Nada, imagina. Perguntinhas, gente. Perguntas, dúvidas, questões. Agora que eu vi, ó, 24 pessoas aqui conosco. Cris, pode falar. Hudson, desculpa, é uma pergunta particular. É o seguinte, faz tempo, não, desde o ano passado eu abri uma conta no Cloud. Uhum. E no celular consigo usar normal, tudo bem. Mas quando eu vou para o computador, ele não deixa eu usar. Ele fica, em vez dele abrir, ele já me mostra direto os planos. Para eu escolher, ele não me deixa dar outra opção. Eu tento sair, mas não dá. Ele volta nos planos. Cris, faz um videozinho depois só para eu ver, assim, tipo, todo esse passo a passo, para eu ver, Ah, tipo, clicar e só para eu entender. Porque, tipo assim, ó, ah, abre o computador, começa a coisa, só para eu ver esse passo a passo, porque eu talvez vou entender, não, aqui talvez pode ser do computador, pode ser entendeu? Porque, é. é, Eu fiquei intrigada, porque eu pensei, gente, por que que pode no celular e não pode no não faz sentido, computador? não faz sentido, não faz sentido. Mas às vezes, Ah, tem que ver. Por exemplo, só para você ter uma ideia, aqui, ó, o melhor que o Claude, isso é um papo futuro, e aí às vezes eu tenho que usar, muitas vezes eu tenho que usar o computador da barra. Por quê? O meu é Mac, só que o meu Mac é antiguinho, bem velho. Todas as atualizações mais sensacionais do Claude eu não consigo ter. Os negócios mais legais, tipo, você tem o Claude Code, ele consegue entrar dentro do seu computador, ler tudo, fazer um tanto de coisa legal. Nesse aqui eu não consigo. Aí eu vou no da Bárbara e tal, e faz, entendeu? Então, assim, entende que depende de qual computador, do que você quer fazer no cloud, então a gente tem que ver assim para. você acha que pode ter alguma interferência de firewall? Pode, pode. O Windows mesmo. Putz, não dá para. Faz um videozinho. Mas, Tá. mas, Crisa, mesmo você fazendo login, ele está te pedindo para fazer Mesmo o login. login, mesmo a senha, é impressionante. Eu entro lá e ele Olha, não deixa eu entrar. Hudson, você lembra aquele problema que eu estava tendo com o Notion e era o anti... Ah, não, não foi com você, eu estava discutindo com... Eu estava discutindo com o chat GPT. Era o antivírus. Aí ele Ah, Tá vendo? será? desativar o anti... Eu achei tudo de Lembro. inteligência artificial para mim é culto, mas agora que eu estava me lembrando, eu estava falando com o chat GPT, aí ele sugeriu desativar o antivírus, aí eu consegui. Tá. Eu tive um problema, uma instabilidade com o Notion, eu não estava conseguindo também. E aí era um antivírus. Aí eu Tá vendo? desativei, entrei, depois ativei de novo, nunca mais aconteceu. Tenta É, Tá. ver isso.
Tá, É, valeu, Nena. mas Obrigada. Não aí, tinha pensado sobre isso é mesmo. verdade, tá vendo? Mas igual eu estava hoje no, um professor me mandou que para você ver, o dele, o Notion dele não estava conseguindo o aplicativo, não estava conseguindo. Eu entrei com ele e tal. E aí é porque ele estava entrando pelo Safari, que era um outro browser. Aí a gente, entendeu? Então assim, é umas coisinhas, às vezes é uns, sabe? Então tem disso, né? Tem dessas coisas. Ah, É, valeu, Hudson. nada, Obrigada. imagina. Perguntinha, gente. Mais questões? Como é que vocês estão de cloud aí? Manda aqui no chat aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão no cloudismo. Vocês já estão adeptos a essa filosofia? Como vocês estão usando todo dia? Como tá? Só mais uma perguntinha. O Claro, Cláudio, ele claro. faz transcrição Não de faz, menina. vídeo? Transcrição deve ser um negócio caro, tá, Cris? Transcrição é um É, negócio caro. Mas o TubeScribe, entendi. eu sempre gosto do TubeScribe. Ele, É, ele dá uma quantidade assim, razoável. Se eu não me engano, o TubeScribe dá por dia, em 20 minutos, eu acho. TubeScribe. E ele faz de vídeo bem bonitinho. TubeScribe. tá, A minha, a minha tá amando, não. Cláudia, é absurdo. Primeira vez que Hudson, foi. Oi, tá, oi. valeu, Oi, obrigada. Denise. Pode falar. eu queria só dar dois cents aí. Eu quase não uso o Cloud ainda e não entendo muito bem, mas outro dia eu tenho um print que eu tirei de todos os sílabos dos Devolves. Eu entro no Presentation Tool dele e pego toda a parte dos sílabos. E fiz um print no Word, pus todos eles, desde o A1 até o último, e imprimi em PDF. Uhum. Eu pus no Claude esses dias e falei para ele que eu queria que ele fizesse um sílabus para mim, baseado naquele print de PDF, não era nem PDF, era um print de PDF, sem repetir os tópicos. E ele fez uma planilha para mim, eu fiquei assim, boca aberta. Não, surreal. Pô. E aí, mas aí que tá. E aí, Denise, é aí que é o negócio. E aí, se você joga pro Notion, ou faça agora, baseado nisso, faça lições exatamente isso com o tópico tal. E ele vai ter a memória. Se você, ainda mais você colocar assim, grava isso na memória. Isso aqui é fundamental do meu trabalho. Grava na memória. Ele mostra, tipo assim, ó, gravando isso na memória. Aí, esquece. Aí toda vez que você pedir assim, ó, me dê uma lição, A1, ele vai seguir aquela memória. Gente, é absurdo. É surreal, cara. É bizarro, bizarro. Mas é isso, é só. Usem o cloud. É isso. Usem o cloud. Eu de verdade, assim, ó. E olha que eu lembro que eu tinha um aluno, ele trabalhava com desenvolvimento, e logo quando saiu o ChatGPT, ele que me falou, eu nem falei, esse cara tá maluco. Eu não consegui entender o que ele tava falando. Tipo assim, é um negócio que você pede lá e te responde. E, gente, aí desde lá, eu sempre tô lendo, vendo, assistindo, fazendo um monte de coisa, assim, que realmente eu fico muito empolgado, que eu acho que é realmente uma evolução. Mas o que o Cláudio apresenta hoje de possibilidade, para mim é o ápice do ápice, assim, tipo assim, a gente chegou no... E isso que a gente conhece, porque tem a galera de desenvolvimento que conhece um negócio. Esses dias o aluno está me mostrando um negócio que chama Cursor. É um aplicativo que você consegue fazer. É um aplicativo não, é um software que você consegue fazer site, aplicativos e tal. Falei, cara, que isso? Então, assim, mas no senso comum, digamos assim, o cloud chegou no ápice, assim, de possibilidades. Gente, nossa, eu não tenho uma landing page bonita, gente. Eu queria ter uma landing page para meus alunos e tal, né? O pessoal chegava lá no meu Instagram, clica, eu sou a Denise, minha fotinha, tudo bonitinho. Cara, faz lindo, mas faz um negócio lindo. Aí você puxa umas referências, você printa assim umas referências de outros sites, que você gostou, joga lá, joga com a sua fotinha. Gente, faz uma landing page linda demais. Assim, é um negócio assustador. Aí você pega ali, joga aquele link, aí que tá o negócio, né? Que aí é um papo para depois, mas assim, que aí você tem que hospedar em algum lugar e tal, mas o ponto é, depois que você tem aquele linkzinho bonitinho, coloca no seu Instagram, é uma captação super legal. Então é sensacional, gente. Eu tô bem espantado, assim. Enfim, mas é isso. Hudson, eu queria saber mais sobre o cloud design. Tu conseguiu explorar mais alguma coisa, assim? É, Porque o eu queria fazer mais coisas, porque realmente a parte de design, assim, é uma área que eu tenho, enfim, é meu calcanhar de Aquiles, né? Fazer, tipo, post pro Instagram ou até uma landing page que a gente tava falando, né? Com o cloud design fica mais fácil, né? Pois é, Eu acho. eu não, eu vi, eu comecei, mas eu te confesso que foi o último, assim. Eu fiquei muito tempo no. Qual que é o meu maior ponto, assim, Liz? O senso comum aqui, igual a gente tá mexendo aqui, né? Tipo, o chatzinho e tal.
E aí tem um Cloud Code, que ele entra dentro da sua máquina, e aí ele, por exemplo, você vai, tipo, ontem eu dei aula para a Lise. Você viu o estilo da aula? Organiza isso para mim e tal, daquele mesmo jeito que eu dei para a Lise, sabe? Então eu estava explorando, eu transcrevi a aula da, sabe? Ele consegue ler as coisas que você fez. Então, e também, tipo, aqui a gente está falando do Notion, né? Mas o Cloud Code entra no meu Zoom ali e adapta, sabe? Então eu estava explorando muito. Então eu fiquei muito nisso. Aqui no geral, junto com o Notion, e agora eu estou muito forte aqui no Cloud Code. E eu estou usando pelo nome da minha esposa, que o meu eu vou ter que comprar outro computador, não vai ter jeito. Né? Aí vi, não, beleza, aqui chats, projetos é sensacional também, tá, gente? Projeto lembra muito o chat GPT antigo, depois a gente pode falar também. Artefatos aqui eu não peguei. E o design eu abri, mas não mexi, mas assim, não sei ainda. No primeiro momento eu achei que era uma coisa muito mais para aquele pessoal que faz tipo, capa de aplicativo, essas coisas, ele estava muito ligado ao front-end, né, que é a parte mais estética da coisa. Mas É, mas eu, também pra gente, né? Tipo, eu usei com o Canva, né? Dá pra gente ligar o Power Design com o Canva e eu consegui fazer uma postagem, mas eu queria, enfim, né, mais, entender né? mais, assim, para ir melhorando, né? Porque essa é a ideia, né? Mas um aluno até me mandou, esse aluno estava conversando com ele até me mandou um artigozinho mesmo, eu posso até mandar para vocês, de 29 páginas, assim, mas explicando todas as diretrizes do cloud, assim, em detalhes e tal, até em português está bem legal. E aí assim, gente, hoje, meu momento de vida, eu tô cloud na veia, assim, porque, sério, eu tô lendo sobre, assisto um vídeo, vou, testo coisa, o tempo vago meu, eu tô em cloud, porque realmente é um negócio surreal, assim, surreal. E para minhas aulas E também. até que eu digo que quando a gente paga também, a gente quer tentar explorar ao máximo, né? Cada IA que a gente tem, né? Para justamente não ficar precisando assinar várias, né? Que a gente É, assine uma que nos ajude o máximo que puder, né? exatamente. Mas, muito uma banana. Gente, se eu consigo fazer uma plataforminha aqui no cloud, não sei não, viu, Noxa? Você vai perder meu coração. Ah, não, Noxa, tadinho. Noxa, nossa, Noxa já caminha comigo todos os anos. Mas, enfim. Gente, então, é mais ou menos isso que eu aqui, ó. Já tô aqui, ó. Já tá aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Já chegou lá. Já tá aqui. Na minha captura. Já vi aqui, pai, que hora que nós vamos assistir um desenho? Falei, não, filho, agora é hora de tomar banho e dormir. Mas é Que isso. linda, Hudson. Fica aqui na minha cola. Parabéns. Sabe? Mas, ó, gente, então é isso. Prometo, acima de tudo, eu vou estudar muito, muito forte, assim, o cloud bem a fundo para trazer coisas reais, mais, assim, mais cloud, né? Hoje a minha intenção de fato foi, gente, dá para conectar o cloud com o Notion, é espetacular, já é um super avanço, já serve muito para a gente, para análises, para várias coisas, mas a gente vai ter o nosso momento cloud aí, porque é inevitável, gente. Quem não está falando de cloud não está conversando a língua do povo, está conversando a língua das pessoas, né? Então, enfim, é isso. Gente, muito, muito obrigado. Queria agradecer muito vocês aí. E vamos que vamos. Eu só vou olhar, mas até essa semana mesmo, até segunda-feira, eu já mando para vocês como que a gente vai pensar aí. Ju, usa, tá, Ju? Por favor, usa. Eu lembro da Juliana, Ju. Eu tô lembrando que você tinha uma questão muito com essa parte administrativa e tal. Cara, é a solução, tá? Essa parte administrativa, o cloud, é uma solução bem grande. Beleza? Deixa eu só ver o rostinho de vocês aqui. Eu não vi que eu tava aqui com o pessoal. Deixa eu ver o rostinho de todo mundo aqui. Interromper esse compartilhamento. Deixa eu ver a galerinha que tá aqui com a gente hoje. Não, tem gente demais, gente. E aí? Vou tirar uma fotinha, né? Raquel, Chile, Denise, gente, aí, ó, todo mundo. Tirar uma fotinha, galera, por favor, please. Tirar uma fotinha aí, ó. Semana que vem ou mês que vem, a gente tá junto de novo, se Deus quiser. Falando de cloud e mais, e tudo mais. Fotinha, fotinha, peraí. Deixa eu só limpar que tá triste aqui, né? Todo mundo aí X, todo mundo falando cloud. Gente, é isso, gente. Então, gente, boa noite, brigadão. Até breve, se Deus quiser. Já sabe, pode me chamar no privado, pode me chamar. Mas, ó, deixa o feedback também do que vocês estão achando. Se vale a pena a gente continuar com nossos meetings.
É isso. Ótima noite para vocês, ótimo final de semana. É isso aí, um beijão. Obrigadão, valeu muito. Obrigada, Hudson. Valeu demais. Obrigada, Obrigada, pessoal. Tchau. Hudson. Boa noite. Boa noite, Boa tchau, tchau. Boa noite. noite.